nossa fórmula secreta de como a gente atingir a alegria e tentar manter, né, o máximo de tempo, não só a alegria é uma coisa que o tempo inteiro a gente vai ver que tem que estar trabalhando para a gente se manter nesse nível de alegria. Então ele fala, a gente terminou falando sobre o equilíbrio do mundo material e do mundo espiritual, e hoje a gente vai entrar um pouco no bitachon. Quanto mais a gente confiar em Deus, isso vai trazer também alegria e tranquilidade para o ser humano, e a gente vai ver várias áreas que a gente tem que colocar o nosso bitachon, a nossa confiança em Deus, e não se apoiar em nenhuma outra fonte, né? Em todas as áreas da vida. Isso não é uma medida? Isso não é? Isso é uma das medidas? Não. Não, isso é dentro da alegria, continuação dentro da simcha. Então ele fala, né, shetzarich shetitchazek shetase avodat shtechem leolam letov lecha ou lecharitecha. Então tudo que a gente faz na vida, a gente tem que tentar buscar o equilíbrio, lembrando que a gente tem que tentar fazer o que é bom para a gente nesse mundo e o que é bom para a gente no mundo vindouro. Então quer dizer, é interessante que isso quebra muito a ideia que o judaísmo é uma religião que você tem que abrir mão de tudo e você tem que fazer voto de pobreza e voto de se abster de todos os prazeres do mundo material. Não é verdade. Ele fala que você tem que ter um equilíbrio entre o que é bom para você agora e o que é bom para você no mundo vindouro, no final. Veloye achat efsed lechaverta. E você não pode fazer de uma maneira que uma prejudique a outra. Quer dizer, a pessoa viver só para o espiritual e ter uma vida muito ruim, né, horrorosa aqui no mundo material, e o contrário também não, a pessoa procurar todos os prazeres do mundo material e esquecer do mundo espiritual. Kmo shenemar, avicha alo achal veshata ve'asa mishpat u'tzedakah astov lo. Falou, olha, o teu pai não foi que ele comeu e ele bebeu e ele fez a justiça e a tzedakah, então não foi bom para ele. Mas alguém que atingiu o equilíbrio, ele conseguiu comer, beber e ser justo e fazer tzedakah, então foi bom para ele, porque ele conseguiu o equilíbrio de tudo. Veomer tov asher te'echos bazeh vegam mizeh al tanach et yadecha. É bom aquele que consegue segurar aqui e também não soltar a mão de lá. Equilíbrio, consegue ter os dois. Vetzarich sheiftach b'Hashem itbarach sheyatzlicheu be'asakav. Mas, acima de tudo, a gente tem que confiar em Deus, que Hashem ele vai ajudar a gente a ter sucesso nos nossos negócios. Velo iftach al melachto be'asakav. Mas não confia no teu trabalho e nos teus negócios, como se o teu esforço, o teu trabalho, os teus negócios, é isso que vai te dar o teu sustento. Ach yachshov asher melachto ve'asakav chem derech leparnasato me'et Hashem itbarach. Enxerga o teu trabalho, enxerga teus negócios, as tuas aptidões como um caminho de sustento que Deus está te dando, e não como isso a tua fonte de sustento. A nossa fonte de sustento é Hashem, como Adam aboquea etzim bagarzen. Olha que impressionante o paralelo que ele traz. Uma pessoa que está derrubando árvores com o machado dele. Afal pishe agarzen roteh haetz, mesmo que na prática é o machado que derruba as árvores. Ein na koach ba min habarzel, mas a força não vem do ferro, não vem do machado. Eila minaish aboquea im habarzel lachtor bo haetz. A força vem da pessoa que está segurando o machado e dando as pancadas para derrubar a árvore. Então, não acha que quem derruba a árvore é o machado. Quem derruba a árvore é a pessoa que está segurando. O machado é o meio para ele conseguir derrubar a árvore. Mas a força está vindo de quem segura. Adam sheyesh lo melaha ou esek sheye. Então, uma pessoa que tem um trabalho ou qualquer tipo de ocupação, qualquer tipo de negócio, shemefarnes bo bnei beito, e ele está sustentando com isso também as pessoas da família. Ele fala, lo yachshov lulei melahai ayolech leavadon. Não pense que se não fosse por esse trabalho, todo mundo ia morrer de fome. Um erro que a gente acaba tendo, que coloca todas as forças nisso, e se não fosse isso, eu ia morrer de fome. Não é verdade?
Ach iftach baboreit barach, confia em Hashem, veyachshov im lo ya lo inyan ze aesek sheosego, e pensa que se não fosse esse negócio que você tem, a boreit barach mamtzi lo parnassah benyan achem, Deus ia te mandar parnassah de uma outra maneira, por um outro negócio, e não é isso, não coloca tuas forças, que é tua única fonte. Deus me livre, se eu perder, eu nunca mais vou conseguir me sustentar. Deus, ele sustenta o mundo inteiro, e não é disso que depende a tua vida. Nossa vida depende da mão de Hashem. Que kol masei yadav utzrahav beyad akelhem. A gente tem que lembrar que todas as nossas necessidades, tudo está na mão de Hashem. A gente nunca pode esquecer disso nem um instante. Ve'arbe shluchim lamakom. Deus tem muitos intermediários, Deus tem muitos instrumentos para fazer chegar na nossa mão o que a gente precisa. Como está escrito no Pasuk, que em Lashem Matzor não tem nada que impede Hashem, Leoshia, dele salvar a gente, Berav ou Bemeat, através de muitas pessoas ou até através de poucas pessoas. Quer dizer, Deus pode mandar o que Ele quiser através de quem Ele quiser, e a gente sente na nossa vida, e quantas histórias tem de pessoas que não sabiam de onde vai vir a salvação, e Hashem mandou dos lugares mais improváveis, de onde a gente menos espera que vai conseguir, é de lá que vem a salvação. Então assim Hashem, ele trabalha, e esse é um dos grandes testes do mundo material. Se você vai colocar toda a tua força e aonde você vai acreditar, vai ser no mundo material, ou se você vai saber que tudo é na verdade um intermediário de Deus, e é Ele que está te mandando tudo. Isso é um teste que a gente tem que o tempo inteiro. E a verdade que eu escutei na semana passada é impressionante. O Rav estava contando sobre o quanto os nossos sábios, eles se dedicavam para se fortalecer em emuná. Porque muita gente se pergunta, né? Fala assim, não, eu gostaria de ter mais emuná, mas na prática, quando vem um teste, a gente tropeça. Por que a gente tropeça? Ele trouxe o nome de um Rav muito grande, que viveu muitos anos, e ele contou numa das palestras que ele estava dando na Yeshiva de Mir, ele falou já no finalzinho da vida dele, ele falou, se eu passar um dia da minha vida sem estudar um pouco de emuná, ou sem dar uma palestra sobre emuná, eu sinto que meu nível cai. Estamos falando de alguém muito elevado, que tem uma emuná completa, e ele sentia na prática, um dia que eu não conseguia estudar um pouquinho, ou falar para alguém sobre emuná, eu já sentia na prática que eu perdi um pouquinho do meu nível de emuná. Quer dizer, emuná é um trabalho que todos os dias da nossa vida a gente tem que trabalhar um pouquinho o emuná. Por quê? Porque o mundo material, ele engana muito a gente. E a gente tem que lembrar que Hu anoten lecha koach lasot chai, é Deus que te dá força para você conseguir o teu dinheiro, o teu sustento, tua riqueza. Viomer lo bechail velo bekoach, não confia nem na riqueza e nem na força, que im beruchi amar Hashem tzvakot, e sim, confia em Hashem, assim ele comandou a gente. Profeta Zecharia, Vechen Adam asher kol chiyuto utzrahav tluim be'adam acher, e mesmo uma pessoa que todas as necessidades dele, toda a vitalidade dele depende de uma outra pessoa. Então, a pessoa que está empregada e que todo o salário dele que ele vai se sustentar vem daquela pessoa. Lo yasim bitchono belibo aladamahu, não coloca a tua confiança naquela pessoa. Então, passou que fala Baruch HaGever Asher Iftach Bashem, é abençoada aquela pessoa que confia em Hashem, e Arur HaGever Asher Iftach Badam, amaldiçoada a pessoa que confia nos seres humanos. A gente não tem que confiar nas pessoas, não. HaGever não está no Bertamazão? Não? Eu acho que aparece isso. O Baruch sim, o Arur não aparece. Então, Baruch HaGever Asher Iftach Bashem, abençoada a pessoa que confia só em Hashem. Por que no Birkat Hamazon? Porque meu alimento não veio do meu trabalho, não vem do meu chefe, tudo vem das mãos de Hashem. Tem muitas histórias de pessoas que, quando eles tinham
certeza absoluta que tudo vem de Hashem. Tem uma história muito famosa do Rebbe Zusha. Falou que o Rebbe Zusha, todo dia, na tefilá de Minha, ele pedia para Deus: Deus, eu estou com fome, me manda minha comida. E tinha o gabai da sinagoga, o zelador da sinagoga, que toda vez que ele falava isso, o gabai levava a comida para ele. Mas teve um dia que o gabai se cansou e falou: meu, ele acha que eu sou Deus, só pode ser. Porque ele pede para Deus a comida, ele não entende que quem traz a comida não é Deus, sou eu que trago a comida dele. E ele vai aprender essa lição da maneira mais difícil. Amanhã ele vai pedir comida e eu não vou levar para ele, e ele vai ver que quem sustenta ele sou eu. Tá bom? Naquela noite, chegou um homem muito rico na cidade, estava chovendo muito, e esse homem estava andando nas ruas da cidade, e é um homem muito rico também, Baal Gavá, uma pessoa muito orgulhosa, e ele viu uma pessoa vindo na outra direção, uma pessoa com uma capa amarela, né, todo coberto, e a rua era muito estreitinha, o lugar que dava para passar, e esse homem rico, ele tem certeza que ele merece, né, afinal ele é um homem rico. E o outro cara está andando, olhando para baixo, nem percebe que tem alguém que está vindo na outra direção, e ele continua andando. E esse homem rico fica tão bravo que quando esse homem da capa amarela chega perto dele, ele dá um empurrão e o cara cai na lama, e ele começa a dar risada que o cara caiu na lama. Então ele chega na hospedaria onde ele estava hospedado, dando risada, e o dono da hospedaria pergunta, falou: o que aconteceu de tão engraçado? Ele falou: não, você não sabe, eu estava andando agora na rua e tinha um cara vindo com uma capa amarela, e eu empurrei e o cara caiu na lama, se sujou inteiro. Ele falou: foi muito engraçado. Ele falou que o dono da hospedaria ficou branco. Ele falou: você sabe quem se empurrou na lama? O Rebbe Zusha. Ele já era conhecido como um grande tzadik. Então esse homem rico começou a tremer, começou a chorar, falou: meu Deus, Deus vai me matar agora. O que eu fiz? Ele falou: o que eu faço agora? O que o dono da hospedaria falou para ele? Ele falou: olha, você tem que pedir perdão para ele, mas vou te dar uma dica. É sabido que todo dia, na hora de Minha, ele grita para Deus e pede comida. Vai lá amanhã e leva um banquete para ele. Então, na hora de Minha, está lá o gabai assistindo, né? A reação do Rebbe Zusha quando não chegasse a comida. E quando ele grita para Deus: Deus me manda comida, entra aquele rico, não só com a comida de todo dia, naquele de um banquete incrível. Então, quem aprendeu a lição foi o gabai, não foi o Rebbe Zusha. Tudo vem de Hashem, a gente tem que colocar a nossa confiança completa, que Kama Shluchim Yesh Lamakom, Deus tem muitos intermediários para cumprir a vontade dele, tudo vem dele. E se fechar essa fonte aqui, Deus tem infinitas fontes para mandar para a gente o nosso sustento, em Hashem que a gente precisa confiar. Ve'ei dai ma shomer ken belibo, não adianta só pensar isso. Eila iten sheva ve'odaya leborei dvarach al ze asher lo azav chasdo meito. A gente tem que expressar isso, um agradecimento que Deus nunca abandona a gente e sempre está fazendo bondade, não pelos nossos méritos, pela misericórdia e pela bondade dele. Então é muito importante, não só na tefilá, no nosso dia inteiro, a gente está expressando o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento, que Hashem ele manda para a gente, Baruch Hashem, só coisas boas o tempo inteiro. Então precisamos confiar em Hashem e só em Hashem. Olha, ele traz um machal de Emuná muito bonito para a gente tentar colocar isso na cabeça, para não confiar nas pessoas, confiar só em Hashem. Não que Deus me livre, não estou ensinando a ser desconfiado e não confiar em ninguém mais, não depositar nossa confiança nas pessoas. Kar beyadcha machal nae alinyan ze. Olha um machal bonito sobre esse assunto. Ukmo meai verim aulchim ze achar ze. Imagina uma fila de 100 cegos, um andando atrás do outro. Eles estão numa fila indiana, 100 pessoas completamente cegas. Vekol echad sam yado al katev haveron. Cada uma apoia suas mãos no ombro da pessoa da frente. Para quê? Para se guiar através da pessoa da frente. O berosh kulam yesh ish aroe. E o primeiro da fila é o homem que enxerga. É o único que enxerga daquela fila de 100 cegos que estão andando atrás dele. Veuman rik kulam harav.
e ele, como ele enxerga, ele conduz as pessoas no caminho correto. E ne kol echad yodea, todo mundo, todo cego dessa fila, ele sabe, af al pi shesam yado al katev havero, mesmo que ele está com as mãos apoiadas no ombro do seu amigo, veuman rigor, e o amigo está conduzindo ele, she'en zota anhagá ba'am korro, ele sabe que a condução não está vindo por causa do amigo que está na frente dele. Por quê? Porque o amigo dele também é cego, ele também não sabe para onde está indo. Kulam nimshachim achar haish haroeh harishon, todo mundo está indo atrás daquele único que enxerga que está lá na frente. Então, todo mundo sabe que, por mais que eu me apoio, eu estou com as mãos apoiadas na pessoa da frente, mas está todo mundo indo atrás daquele que está na frente de todo mundo. Ve'im yeh nishmat mehem, e se aquele primeiro se soltasse do grupo inteiro de 100 pessoas, e kashlu kulam veipoilo, todo mundo ia tropeçar e cair. Precisa confiar naquele primeiro que está indo na frente, conduzindo tudo. Zé yassim adam elibó, isso a gente precisa trabalhar para colocar no nosso coração. Ve'yachshov shakadosh baruch hu hu hamanhig, Deus é o condutor desse monte de cegos que estão indo atrás dele. Vekulano que verim, todos nós somos como cegos, que a gente não consegue conduzir nada. Vekol echad mimeno mistaye venezar bezer haveró, todo mundo, a gente recebe ajuda de alguém e acaba dando ajuda também para outras pessoas. En koach behaveró lulei hamanhig elyon, mas ninguém tem força a não ser pela força, pela condução que Hashem está dando. Isso só entre parênteses, isso Deus nos livre, isso não isenta a gente do akarat hatov, da gente ter o reconhecimento pelas pessoas que fazem bondade com a gente. Quer dizer, uma pessoa que te deu um emprego, que te paga o salário todo mês, você tem uma obrigação, por mais que é de Hashem que vem, Deus escolheu aquela pessoa como intermediário para te mandar o sustento. Então isso não isenta a gente de ter akarat hatov, de saber agradecer as pessoas que dão para a gente o nosso sustento, mas saiba que não é dele o sustento, é de Hashem. E se dele em algum momento não vier, Hashem vai mandar de outro lado. Por quê? Porque é Hashem anoten kol drachav yesharim ve'en learer acharav. Deus é o que manda tudo para a gente através de caminhos retos, e a gente não tem que duvidar dele, não tem que questionar Deus e nenhum dos caminhos dele. Às vezes tem momentos de dificuldade na vida, tudo isso está nos planos perfeitos de Hashem. A gente não tem que questionar e nem duvidar de Hashem. O kmo shamit parnes lo yachshov eila be'akadosh baruch hu kach amefarnes lo itgae sheu mefarnes. Olha que impressionante. Da mesma maneira que quem recebe o sustento, que ele saiba que ele está recebendo direto de Hashem, aquele que sustenta também ele não sinta orgulho pelo que ele está fazendo. Por quê? Porque também não é ele. Ahu keiver amanhig ver haveró bezrat amanhig arishon. Ele na verdade é também um cego da fila que está conduzindo a pessoa de trás, mas por causa daquele que enxerga lá na frente. Então, dos dois lados, confia naquele que conduz lá na frente e não sinta orgulho porque por estar conduzindo a pessoa de trás, porque na verdade você só está conduzindo pela força de quem vem na frente. Sheu haroeh, porque é o único que enxerga de verdade. Ve'alzeh ne'emar violachti iverim bederech lo yadau. E assim Hashem ele fala, o profeta Yeshayahu, Deus falando, eu conduzi vocês como cegos no caminho que vocês não conheciam. Benetivot lo yadau adrechem, por caminhos que vocês não sabiam, eu conduzi vocês como cegos. Deus está conduzindo a gente como cegos em caminhos que a gente não conhece. Então a gente tem que colocar isso, não adianta a gente saber isso. Emuná a gente tem que colocar no coração o tempo inteiro. Emuná é um trabalho diário.
todo dia tem que trabalhar um pouquinho para ter emuná e confiar em Hashem. Agora, olha que interessante, ele acaba entrando, né, em algumas áreas específicas e ele vai ensinar qual é a visão verdadeira de bitachon, de confiar em Hashem, em cada uma dessas áreas. Vehine kol advarim shebotchim bo bakadosh baruch hu hem shmona halakim. As coisas que a gente precisa confiar em Deus, elas se dividem em 8 partes. Quais são as 8 partes? Aihad inyan guf adam bilvad, seria mais a parte da saúde da pessoa, quem tem que confiar em Hashem. Asheni inyan parnasato, o nosso sustento. Ashlishi inyan ishto, estou aqui a esposa, mais a família como um todo. Arevi chovot levavot veivarim, saúde, sustento, família. O quarto é Chovat Levavot Veivarim Sheu Mityahed Betoaltam Veniskan, que seriam os deveres do nosso coração, dos nossos órgãos e membros, que ele, através dele, ele vai ter benefícios e danos. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor o que quer dizer isso. Tipo alimentação também. A alimentação talvez está mais conectada com a saúde, né? A parte da saúde do corpo. A Hamishi, Chovata Ivarim, Asher Toaltam Veniskam Leachirim. Então também as nossas obrigações, os nossos membros e órgãos, que o benefício e os danos vão ser para as outras pessoas. A Shishi, o sexto, a sexta área, Gumul Olamazé, a recompensa desse mundo. Ashvi, o sétimo, Gumul Olamabá, Atzafun Latzadikim, a recompensa do mundo vindouro, que está guardado para os tzadikim. E Ashmini, Gumul Yemot HaMashiach, a recompensa que a gente vai ter nos dias da vinda do Mashiach, Ezrat Hashem, hoje. Então, olha que impressionante, em todas essas áreas, a gente vê que isso engloba praticamente todas as áreas da nossa vida, e o quanto em cada uma dessas áreas a gente tem que confiar em Hashem e só em Hashem. Mas ele vai mostrar que confiar em Deus não significa a pessoa viver de uma maneira sem se preocupar, sem viver de uma maneira que ela está consciente das consequências do ato dela. Então, a gente não pode, Deus me livre, viver de uma maneira leviana e sem se importar com as consequências. Ele fala, Abitachon Arishon, Binyan Guf Adam Hu, então, que está relacionado com a nossa saúde, com o nosso corpo, Sheyashlir Nafsho, Vemsor Atzmo, Al Rachamav Agdolim, que a gente entregue a nossa vida nas mãos da misericórdia de Hashem, que a gente saiba que tudo está na mão dele. Veyeda she'ein lo etza ve'anhaga eila birshuto ubigzerato, que a gente não tem outra maneira, outro comportamento a não ser a gente viver de acordo com a vontade de Hashem e os decretos dele. O que ele decretar vai se cumprir. Quer dizer, não tem como a gente ir contra a vontade e os decretos de Hashem. Ve'afal pi shekol briat ivarav ubidat yamav kshurot be'gzerat haborei barach. E apesar que a gente sabe que toda a nossa saúde e a medida dos nossos dias de vida, tudo isso está conectado com os decretos de Hashem, mikol makom yesh la'adam להתגלגל ולהרוויח כל צרכיו ולהציל נפשו ולתקן לו הרפואות. A gente tem que viver de acordo com as regras do mundo material. Significa, a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ter responsabilidade de cuidar da nossa saúde. Veiftar ba'elokim sheirafeu, mas sempre confiando em Deus, que Deus vai mandar para a gente a nossa cura quando a gente precisar. Ve'arufe ve'arefuah ba'im lo me'et Hashem itbarach lerafeu. O médico e a cura, tudo isso estão sendo mandados por Hashem. Então olha que interessante, né? A gente
Uma das coisas que tem, inclusive, tem uma frase no Sidur, um Yehi Ratzon, toda vez que a gente vai tomar um remédio. Por quê? Para a gente não cair no tropeço de achar que quem está curando a gente é aquele remédio. Toda vez que a gente toma remédio, a gente... Tem um Yehi Ratzon. O que eu peço? O que eu falo nesse Yehi Ratzon? Hashem, que seja a tua vontade, que isso que eu estou fazendo, essa estadluta, esse esforço, ele traga cura para mim. Por quê? Porque você é aquele que cura de verdade. O que eu estou fazendo com essa frase? Eu estou tirando esse tropeço, que é esse comprimido que está me curando. Esse comprimido não faz absolutamente nada. Com isso, eu cumpro a vontade de Hashem de fazer a minha parte. Mas se isso vai curar ou não curar, está na mão dele. Então olha que interessante, tanto o médico quanto o remédio. Primeiro que Deus te mande para o médico correto. Deus me livre quantos erros médicos. Todo dia sai alguma notícia de um erro médico, que a pessoa foi diagnosticada lá no hospital como gripe, e a pessoa estava com uma pneumonia gravíssima e morreu. Então primeiro Deus tem que dar sabedoria para aquele médico, para ele dar o diagnóstico certo. Duas pessoas têm a mesma doença e tomam o mesmo remédio, tem uma que se cura e uma que não se cura. Peraí, elas estavam com a mesma doença, tomaram o mesmo remédio. Se Deus não decretar que aquele remédio vai trazer a cura, não adianta tomar o remédio. E fora que toda a cura, aonde ela está, no que Deus criou nesse mundo. Quer dizer, Deus criou a cura, Deus criou a doença, e Ele também criou a cura. Antigamente existia um livro chamado Sefer HaRefuot, o livro das curas. Quem escreveu esse livro? Shlomo Melech, o rei Salomão. Era um livro que ele tinha cura para todas as doenças. Quer dizer que na natureza existe cura para tudo. Cadê esse livro? Hizkiyahu Amelech, o rei Hizkiyahu, enterrou esse livro. E pelo mérito de ele ter enterrado esse livro, quando ele ficou muito doente, Deus deu muitos anos a mais de vida para ele. O que tem de especial? Alguém enterrar um livro que tem cura de tudo. Então, quando Deus manda uma doença, a gente, quando reza por alguém que está doente, a gente fala Refuah Nefesh, Refuah Guf, uma cura da alma e uma cura do corpo. Toda doença física, ela tem um fundo espiritual. Deus, ele está se comunicando com a gente, e muitas vezes Deus está dando uma chacoalhada na gente. O que acontece quando tem um livro da cura? Quando Deus manda uma doença, Deus é infinitamente misericordioso, Ele não quer causar dor na gente, não quer causar sofrimento. Ele está preocupado com o nosso Olam Abá. Então Ele quer mandar uma maneira que a gente possa despertar e possa consertar alguma coisa. Mesmo que a pessoa lá além ela não sobreviva de uma doença, uma pessoa que falece fazendo tchuvá de todas as coisas que ele possa ter feito errado, o mundo vindouro dele é completamente diferente se ele morrer fazendo tchuvá. Então olha que impressionante, se a pessoa ela encara a doença como uma maneira que Deus está chamando a atenção dela para ela voltar a se conectar com Ele, essa doença traz para a pessoa benefícios eternos. Mas se a pessoa abre um livro que tem todas as curas, acabou a conexão espiritual. Hizkiyahu Amelech entendeu que esse livro está destruindo todo o efeito que tem a doença com uma maneira de conectar a gente com Hashem. Quem que foi o primeiro que pediu doença? Foram os patriarcas, porque eles entenderam que a pessoa, antigamente, ele morria sem poder se preparar, então ele pediu Deus, antes da pessoa morrer, que ele fique doente. O que Deus falou? Olha, tua ideia é tão boa que eu vou começar com você. E a pessoa pediu isso, quer dizer, os patriarcas, a gente é ao contrário, a gente tem os pedidos ao contrário dos patriarcas. Um pediu velhice e a gente quer ser jovem para o resto da vida, outro pediu doenças, a gente quer saúde. Olha, a gente pede exatamente o contrário do que eles pediam para Deus. Por quê? Porque eles tinham uma claridade muito maior do que a gente tem de claridade. Então, a gente tem que saber se a pessoa vai ser curada ou não, se o remédio vai funcionar ou não, está tudo nas mãos de Hashem. Faz a tua parte, você vai no médico, você vai se consultar, mas é muito importante, até quando a gente vai no médico, que a gente peça para Hashem, que esse médico seja o seu sheliach,
o seu intermediário para me trazer cura. Então tem que colocar isso no coração. Teve uma senhora que ela estava para ser operada e ela virou para o médico antes de entrar na operação e falou: doutor, eu quero deixar uma coisa clara para o senhor. Eu quero deixar o senhor tranquilo que se Deus nos livre, a cirurgia não for boa, eu sei que não foi sua culpa, porque eu sei que tudo está na mão de Hashem. Mas eu quero deixar outra coisa clara: se a cirurgia for boa, que também o senhor não ache que foi porque você é um bom médico, também você foi simplesmente um intermediário para cumprir a vontade de Hashem. Então assim a gente tem que tentar olhar, por isso que é importante esse Yehiratzon que a gente faz, para mostrar que eu não confio que aquele remédio é o que está me trazendo a cura. Essa é a forma que Deus está usando para me trazer a cura, mas quem está mandando a cura é Ele, não é o remédio. Eu não lembro se eu contei aqui uma história, óbvio que para a gente, no nosso nível de emuná, talvez é proibido fazer isso. Mas tinha uma senhora que quando ela ficava doente, o que ela fazia? Ela ia no médico, ela pegava uma receita, o médico diagnosticava, dava a receita com o remédio que ela tinha que tomar, ela voltava para casa, colocava aquela receita na água fervendo e tomava um chá daquilo e se curava. Quando perguntaram para ela, ela falou: mas por que a senhora faz isso? Ela falou: não, eu sei que pela Lahá a gente precisa fazer a nossa parte. A minha parte é ir no médico para ele me diagnosticar. Pronto, eu já fiz a minha parte, agora eu tomo um chazinho com a receita que ele me deu. Para a gente não pode fazer isso. A gente tem que ter uma emuná, os nossos atos têm que ser proporcionais à nossa emuná. Para alguém fazer isso tem que ser alguém que tem certeza absoluta no coração que não é o remédio que cura ela, é a Hashem. O nosso nível tem que tomar o remédio. Então a gente tem que atribuir toda a cura só para Deus. Que a gente coloque que toda a força da cura, toda a possibilidade da cura é só de Hashem. Mas que não diga a pessoa: já que eu estou conectado com os decretos de Hashem, ela bedarkei a sakaná, eler bedarkei a sakaná, veiste samamavet. Então eu vou andar por caminhos perigosos e eu vou tomar um copo de veneno. Quer dizer, se está decretado que eu vou morrer, senão eu não vou morrer. Se eu vou andar num caminho bem perigoso, porque se é para morrer, eu vou morrer. Se não for o decreto de Hashem, não vai acontecer nada. Ele fala que não é assim que funciona. E a gente aprende isso dos grandes profetas da Torá. O profeta Shmuel foi um dos maiores profetas da Torá. Olha o que o profeta Shmuel falou para Hashem: Ei, reler, como que eu posso ir? Ve chamar Shaul, ve Aragani. Se o Shaul Amelech escutar, ele vai me matar. Peraí, você não confia em Deus? O que você está com medo que Shaul Amelech vai te matar? Vai lá e faz o que você tem que fazer. Parece que o Shmuel Navi está tendo um ato de Pokémon em Deus. Afalpisha marcar, e mesmo que ele falou assim, Lo Nirshav Kemishe Memaet Bebitchono, ele não foi considerado como alguém que diminuiu a sua confiança em Deus. Ve'akadosh Baruch Hu Eishivlo, Deus respondeu para ele: Eglat Bakar Tikach Beadecha, pega um pequeno bezerro na tua mão, Ve'amarta Lisboach Lashem Bat, e fala que você está vindo oferecer um corban para Hashem. Quer dizer, Deus respondeu para ele, mostrando que a atitude dele é uma atitude correta. Quer dizer, confia em Deus, mas não viva de uma maneira leviana, que teus atos, você pense nas consequências. Veal amachnis atzmo besakaná, e sobre aquele que se coloca em situações de perigo. Isso entra, por exemplo, também pessoas que fazem esportes perigosos. Quer dizer, situações, a pessoa se colocar em situações de perigo, isso é um ato de ser tonto. Viomer anibator pashem itbarach, olha, vou me colocar em perigo, mas eu confio em Deus, Deus vai me salvar. O que está escrito sobre essa pessoa? Fala Shlomo Amelech, Mishlei, Uksil mitaber uboter. O Ksil, ele é o tonto, passa e confia. O que é o passuco inteiro? O passuco está falando, o tzadik, ele tem medo do mal e ele se desvia,
o tonto passa e confia. O que vai acontecer? Não vai dar certo a coisa. A Torá Isriranu Alzé, a Torá, ela advertiu a gente em relação a esse tipo de comportamento. E a Torá falou no Sefer Dvarim, Lo tenasu et Hashem Elokehem, não testem Hashem. Proibido testar Hashem. A gente tem que, ao contrário, diminuir os testes da vida, não se colocar em teste, se colocar em situações de perigo. Ve'amarnis atzmo lidei sakana umemit atzmo. Olha que impressionante essa frase que ele traz. Aquele que se coloca em situação de perigo e ele morre, onsho gadol memish memit achirim. O seu castigo vai ser maior do que aquele que mata uma outra pessoa. Impressionante. Por quê? Porque ele está indo contra o que Deus pediu para ele. Está confiando que, olha Deus, eu vou fazer o que eu quiser. O Talmud, em Rosh Hashanah, ele fala que não pode andar do lado de um muro que está caindo. O muro já está todo torto, você já olha que pode ser que ele vai cair a qualquer momento, é proibido passar lá. Ele falou, e a pessoa que se coloca numa situação de falar, eu vou passar, tenho certeza que não vai acontecer nada comigo, está escrito que essa pessoa agora, Deus vai olhar todos os atos dela, cada detalhe, para ver se ele tiver alguma coisa, alguma dívida, ele paga agora. Então, quer dizer, a pessoa que está se colocando nessa situação é uma pessoa que ele está indo contra o que Deus falou para não testar Hashem, não testa Hashem. Se tem um muro que está caindo, você passa longe. Se tem um perigo que dá para evitar, você evita. Se tem, por causa de um prazer momentâneo, a pessoa colocar a vida dele em perigo, a pessoa pular de paraquedas, deve ser uma sensação incrível. Isso é incrível. Mas você está colocando a tua vida em risco. Alpinismo também, já pensou chegar no alto da montanha, você está colocando a tua vida em risco. Por quê? Por um pouquinho de prazer. Tem um meme que fala que todos os corpos no Everest já foram uma mente motivada. Não é verdade, mas é. E o segundo bitachon, também que é um trabalho constante, é o bitachon de Parnassá, sustento. Olha que interessante, né? Tem que lembrar que Adam Arishon, quando ele cometeu o erro dele, ele trouxe duas consequências para o mundo: a morte e a dificuldade do sustento. São os dois maiores medos da humanidade até hoje em dia: o medo da morte e o medo de ficar sem sustento. E são as duas áreas que a gente tem que consertar o erro de Adam e confiar em Hashem. Então ele fala: Ye bitachon shelo al Hashem baruhu, que o nosso bitachon seja só para Deus. She yasmin lot zrahav o mesono kedei sipuko, que Deus vai mandar para a gente nosso sustento, o que é necessário para a gente. Deus sabe o que a gente precisa, ele tem que confiar que ele vai mandar o que a gente precisa. Nem sempre o que a gente precisa de verdade é o que a gente acha que precisa. Infelizmente a gente se acostuma com muitos luxos, com muitas coisas que de verdade a gente não precisa para a nossa vida e acabam atrapalhando o nosso trabalho. Deus, ele manda o que a gente precisa de verdade para o nosso trabalho aqui nesse mundo. Velo idchok hasha'ah lirdof achar kaminyanim amatridim oto me itasek batorá. Qual que é o grande perigo de a gente não confiar em Hashem na área de Parnassá? A gente vai começar a ficar procurando cada vez mais, eu preciso do sustento, eu preciso ter mais isso, e mais luxos, e mais coisas, até que não sobra tempo para estudar a Torá. Peraí, mas para que a gente veio aqui para o mundo? Para ter sustento nesse mundo? Ou para comprar, para garantir o sustento do mundo vindouro, do mundo infinito? A gente vai ter uma vida eterna. Essa vida eterna só pode ser conquistada aqui nessa vida. Então, o que a gente tem que viver? Palavra mágica: equilíbrio. Tem que correr atrás do sustento, tem que fazer a tua parte, mas não esquece, não é para isso que a gente veio. Vekasher iftar belokim, quanto mais você confiar em Hashem, imtza menuchat libo veshalvad nafsho, você vai encontrar sossego e tranquilidade, velo irdof yoter midai, e não vai perseguir mais do que o necessário o teu sustento. Ach yedai lo
במה שיכול למצוא בשעה מיוחדת. Você vai definir quantas horas por dia você quer trabalhar e nisso você vai conseguir o teu sustento. O resto do tempo, והשעות הנשארות יטרח בהם לקנות חיי עולם הבא. Corre atrás da tua vida eterna. A gente precisa de sustento nesse mundo. No mundo vindouro a gente não precisa. Então, tem uma história muito famosa de um menino que, Baruch Hashem, fez chuvá, estava muito afastado de Torah e Mitzvot, e ele fez chuvá no meio da faculdade. E ele quis ir para o Yeshivá para estudar um pouquinho mais nos Estados Unidos. Um menino americano, ele quis ir lá para uma Yeshivá. O pai foi contra, falou: filho, você está no meio da faculdade, você precisa terminar, você precisa do sustento. Combinaram 6 meses de Yeshivá, depois ele volta para terminar a faculdade. Então o menino foi para Yeshivá e descobriu o mundo vindouro aqui na Terra. Ele estudava todo dia, tinha uma simcha, uma alegria no estudo incrível. 6 meses passaram voando e chegou na hora de voltar. Então o filho liga para o pai e fala: olha pai, eu sei, a gente combinou, mas pai, eu estou aproveitando tanto, está sendo tão bom para mim, eu estou crescendo no estudo, me deixa ficar mais 6 meses. O pai falou: filho, 6 meses e acabou, chega. Tá bom. E Baruch Hashem, mais 6 meses de Olam Abba, incríveis, ele aproveitando. Quando chega mais 6 meses, ele não quer ir embora. Ele liga de novo para o pai falou: acabou, chega, já conversamos sobre isso. Não, mas pai, estou indo agora pegar um avião, estou indo te buscar nesse Yeshivá. E o pai foi pessoalmente levar ele embora do Yeshivá. Na hora de ir embora, o pai foi agradecer o Rosh Yeshivá, o diretor do Yeshivá. O filho está 1 ano estudando, Baruch Hashem, foi bem cuidado. Ele entra lá na sala do diretor e o Rosh Yeshivá pergunta para ele, falou: olha, teu filho é um jovem incrível, ele tem uma habilidade incrível de estudo de Torá, deixa ele estudando, por que você vai levar ele embora? Então o pai começou a brigar com o rabino. Falou: rabino, acorda para a vida, rabino, a gente está na América, você sabe como é difícil aqui sustento? Alguém que não tem uma faculdade, alguém que não tem MBA, MDA, alguém que não tem estudo, do que ele vai viver? O rabino virou para o pai e falou: e se ele não tiver Torá, com o que ele vai morrer? O que adianta tudo que ele vai ter aqui nesse mundo, se ele não construir o mundo vindouro dele? Ele vai levar o que dessa vida? Nada. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né, de saber, tem que trabalhar, tem que ter nosso sustento, tem que ter nosso esforço, mas o sustento está na mão de Hashem. E a gente tem que saber que a gente não precisa da grande maioria dos luxos que a gente vive. A gente não precisava de nada disso. A gente acaba se acostumando em mais e mais e mais, e infelizmente depois vira uma coisa necessária para a nossa vida. Então ele fala que a sede vrei Torá ikar veiskehat tafel. O nosso estudo da Torá, a gente tem que lembrar que esse é o principal da minha vida, e o trabalho tem que ser uma coisa secundária, não o principal. Tem que fazer, mas não como o principal na vida. Venyan zehu agadol she benisayon adam. Olha que impressionante. Esse é um dos maiores testes na vida do ser humano. A gente sente na pele isso, o quanto é difícil esse equilíbrio, de até quanto trabalhar e quanto eu preciso estudar. Shelo yatridu oto rov tirdot shel olam hazeh veishkar acharito. O quanto as pessoas acabam se envolvendo tanto com as preocupações do mundo material, a ponto de esquecer do Olam Abba deles, esquecer do que a gente veio fazer aqui nesse mundo. Lachen iftach Hashem sheyaspikeyu tzrachav vesipukok. Confia em Deus, Ele vai te mandar tudo que você precisa. Tenta lembrar que Deus foi aquele que criou o universo infinito, tudo que a gente consegue enxergar, bilhões de estrelas, quem criou? Ele não pode te dar um pouquinho de sustento? Deus que criou o mundo inteiro, o que é para Ele te dar um pouco de sustento? Não é nada. Às vezes a Hashem testa a nossa imuná. A gente tem que confiar nele. Veiulo shaot benoyot lefanot libola elokim. Confie em Deus,
e deixa tempos livres no teu dia para se conectar com a Hashem. É isso que a gente veio fazer aqui nesse mundo. Então, é muito importante, se a gente vai ter bitachon, não só a alegria, o sossego, a tranquilidade de confiar em Hashem, isso vai ajudar a gente nas decisões do nosso dia. Então, eu falei uma frase numa das aulas de semana, eu vou voltar essa frase que é impressionante. Tem que guardar essa, é daquelas frases que tem que todos os dias falar ela de manhã. A gente tem muitas escolhas na vida. A gente faz as nossas escolhas e as nossas escolhas fazem a gente. Olha que impressionante. Uma frase muito forte. A gente faz todos os dias escolhas e as escolhas que a gente fizer vão fazer a gente quem a gente vai ser, não só agora. As nossas escolhas vão fazer quem a gente vai ser por toda a eternidade. Cada escolha que eu estou fazendo está definindo o que eu vou ter para ser. Quanto mais a gente confiar em Hashem, a gente vai poder fazer as escolhas